Queria compartilhar algo com os irmãos, algo que o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem falado várias coisas comigo, né? Mas hoje eu me encontro em uma situação de um homem casado. Então, há uma diferença entre o solteiro e entre o casado. E algumas coisas vêm na minha mente e eu fico preocupado se eu vou ter uma condição financeira de abençoar minha família. E o Senhor me levou alguns textos, dois textos. Primeiro, o segundo livro de Reis, capítulo 4, fala sobre a viúva, que o marido morre e ele deixa uma dívida para a esposa. O que esse homem deixou para a esposa? Dívida. Aí no livro de Lucas, no capítulo 11, fala sobre o filho pródigo. Esse pai, como o outro pai que deixou uma dívida, ele já não deixou uma dívida, porque ele até mesmo não morreu. Mas o filho ainda pede a herança. A herança só é pedida depois que o pai é morto. Mas o pai ainda decide liberar a herança. Mas o filho sai e gasta toda a herança. E volta, você conhece a história. Aí ele volta. Quando ele volta quebrado, ele volta sem dinheiro, ele volta com a mão na frente e outra atrás. Aí eu parei para pensar o seguinte: tem um homem que morreu e deixou dívida para a mulher. Mas ele deixou algo bom para a mulher, que foi talvez confiar em Deus. Um princípio de seguir as coisas de Deus. O outro homem, ele não deixou dívida. Não deixou dívida nenhuma. Se ele tivesse morrido, o pai do filho pródigo, se ele tivesse morrido, ele talvez não ia deixar dívida. Mas talvez anos depois, o filho ia quebrar e ele iria entrar em dívida novamente. Por quê? Porque o pai não ensinou ao filho os princípios de Deus, os princípios de como administrar um bom dinheiro. Então aqui eu vejo dois pais, duas coisas diferentes, né? Dois momentos diferentes. E ao mesmo tempo, um errado em uma parte, outro errado em outra. Um deixou uma dívida para a esposa, a mulher ficou apertada, e o filho do outro não sabia administrar nada. Ou seja, o pai também não ensinou. A pergunta de hoje é: o que vamos deixar para nossa família, para nossa esposa, para os nossos filhos, se nós um dia deixarmos essa terra? O que vamos deixar para eles? Se é dinheiro, nós temos que deixar junto com o dinheiro o conhecimento de saber administrar, o conhecimento de obediência a Deus. Se não é dinheiro, não é o problema, mas que pelo menos nós possamos deixar os princípios de Deus, para que a mulher possa seguir isso e ser abençoada. Eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu tentei passar para os irmãos e que essa mensagem possa abençoar a sua vida, querido. Medite nisso e vamos deixar algo para as nossas famílias. Isso é algo que tem me preocupado, como hoje, como marido, tem me preocupado muito, sabe? Deus abençoe.